Jogo contra Marreto, uma luta muito mais desequilibrada do que a maioria acredita, e embora muitos neguem o resultado, ele é bastante evidente. Sem muita enrolação, ambos já se conhecem, cada um sabe a técnica um do outro. Isso significa que entrariam em combate utilizando apenas estratégias e habilidades que realmente funcionam contra o oponente. O jogo possui apenas duas maneiras de atingir Marreto: através da expansão de domínio e da amplificação de domínio, pois para atingir e danificar o Marrito é necessário atingir a alma ou anular sua técnica inata. Mas já adianto, considerando que estamos falando da melhor versão apresentada de cada um, Marrito venceria jogo com relativa facilidade se ele tentasse usar a amplificação no corpo a corpo. O motivo? A expansão de Marrito oferece uma vantagem enorme. Ele consegue formar selo de mão usando apenas a boca, o que acelera drasticamente o processo. Marrito consegue ativar seu acerto garantido ao mesmo tempo que expande seu domínio. Já o jogo, por outro lado, teria que interromper a amplificação, formar o selo com as mãos e só então expandir o seu domínio. Um atraso fatal em um confronto de alto nível. Vale lembrar que Marrito já demonstrou feitos de velocidade como reagir e se esquivar a um ataque direto do Gojo. Jogo, por sua vez, foi pego de surpresa por esse mesmo ataque e precisou arrancar o próprio braço para escapar. Isso por si só evidencia a diferença de tempo de reação e adaptação entre os dois. E se houvesse uma disputa direta de domínios, quem venceria? A resposta novamente é Marrito. Embora Diogo tenha dominado a expansão de domínio por mais tempo, isso não equivale a um maior refinamento. O tempo de uso não define a qualidade. E, na verdade, os feitos do jogo com sua expansão são em sua maioria negativos. Um exemplo claro disso é quando ele tentou confrontar diretamente o Gojo. Gojo possui um domínio extremamente refinado, muito acima do de Diogo. Porém, mesmo assim, Diogo foi superado instantaneamente em um cabo de guerra entre os dois, no exato momento em que a expansão foi ativada. Isso demonstra um nível de refinamento da parte dele mediano ou baixo. E para provar isso, temos o Megumi. Mesmo com expansão incompleta e sem controle pleno do seu domínio, ele conseguiu sustentar por algum tempo uma disputa contra o domínio completo de Dagon, que claramente possuía um refinamento superior. Isso mostra que com técnica e precisão é possível resistir mesmo em desvantagem. Marrito, por sua vez, demonstra um nível absurdo de refinamento. Seu domínio é tão polido que ele consegue executar uma expansão de 0,2 de segundo. O intervalo de 0,2 refere ao tempo em que o usuário expande a sua barreira quase simultaneamente e ativa e em seguida desativa sua técnica amaldiçoada, além de desativar a própria barreira. Tudo dentro desse curto período. Isso não significa que a barreira levou 0,2 de segundo para se expandir externamente. O ponto central é que se trata de um processo com várias etapas, e não de uma simples expansão acelerada. Isso indica um nível de refinamento muito superior. É evidente que para realizar uma sequência tão complexa e veloz sem cometer erros, é necessário um altíssimo grau de precisão e controle. Portanto, considerar essa aplicação da expansão de domínio como irrelevante ou sem valor em termos de refinamento é no mínimo absurdo. Agora, suponhamos que Diogo consiga por algum tempo sustentar uma disputa de domínio contra Marrito antes de ser superado. Mesmo assim, ele ainda estaria em desvantagem. O motivo é simples. Para Diogo conseguir causar dano real a Marrito, ele precisa recorrer à amplificação de domínio. No entanto, esse recurso não pode ser utilizado em conjunto com a sua técnica inata, tampouco com sua expansão de domínio. Foi explicado na obra que, para que seja possível utilizar a amplificação ao mesmo tempo em que se mantém um acerto garantido de uma expansão, o efeito precisa estar vinculado a uma fonte externa do corpo do usuário. Foi exatamente o que Sukuna fez. Seu acerto garantido está gravado num santuário e não em seu corpo. Isso é o que lhe permite usar a amplificação sem perder o efeito do domínio. Diogo, no entanto, não tem essa estrutura em sua técnica, muito menos em seu domínio. Se ele tentar ativar a amplificação dentro de uma disputa de domínio, ele perderá temporariamente o efeito do seu acerto garantido, tornando-se vulnerável. Isso seria fatal. Bastaria um único instante para Marreta ativar a sua expansão, com um toque eliminar Diogo por completo.
Por outro lado, se Diogo optar por não utilizar a amplificação, ele se torna incapaz de danificar o Marrito, que pode manipular a sua alma livremente para evitar qualquer dano. Isso colocaria em uma situação insustentável, onde ele apenas prolonga a luta até inevitavelmente ser derrotado na colisão de domínios. Em resumo, não existe cenário em que Diogo consiga finalizar Marrito, enquanto Marrito, por sua vez, possui múltiplas formas de vitória, seja um simples toque, seja com o uso direto de sua expansão. Ele sempre terá um caminho claro até a finalização.